Meus amados irmãos, nós estamos dando início ao culto deste domingo, dia 8, alegres porque Deus tem nos conduzido, guardado, protegido. Algumas pessoas próximas, queridas, irmãos nossos, têm experimentado algum momento de desconforto, mas têm obtido melhora. A irmã Afra já está em casa, já tem uns dias. Irmão Donato e esposa passaram pela Covid, estão se restabelecendo, graças a Deus. Então aqui estamos com o coração cheio de contentamento pelas providências de Deus a nosso favor, a favor da nossa igreja e da nossa sociedade, não é? Nós temos que, com prazer, passar a palavra ao pastor Carlos Eduardo Soares de Menezes, nosso gestor, para nos trazer a informação que precisamos sempre divulgar. Vamos ouvi-lo. Retomamos os nossos cultos presenciais. Você que esteve aqui na igreja percebeu que estamos preparados para recebê-lo sem nenhum tipo de problema, com total segurança, para que juntos possamos adorar ao nosso Deus de forma presencial. Mas uma coisa é importante, você não pode se esquecer que se faz necessário a inscrição neste telefone que está aparecendo aqui. Então, para estar presente, participando dos nossos cultos, se faz necessário a inscrição prévia neste telefone ou pelo WhatsApp deste mesmo número, para que você então garanta a sua vaga, uma vez que nossos lugares estão limitados neste momento de culto ainda de pandemia. Uma outra coisa importante, você com mais de 60 anos de idade, presta atenção no que eu vou falar agora, você não está proibido de vir à igreja nos momentos de culto presencial, você não está proibido. Nós estamos recomendando que você não venha ao culto, por quê? Porque você faz parte do grupo de risco, e tanto crianças abaixo de 12 anos, como adultos acima de 60 anos e com algum tipo de dificuldades, como transplante, doenças cardíacas, não é recomendada a vinda dele, a presença deles em culto, mas não existe proibição. Caso você queira vir, vai se responsabilizar por esta atitude, você tem que fazer também a sua inscrição naquele número ali que eu falei, que está aparecendo novamente, e desta forma poderá participar conosco do nosso culto. Dado esses recados, faça a sua inscrição, aguardamos você no próximo domingo. Deus abençoe. Outra palavra que quero dar nesse início de culto é lembrar que na última quinta-feira de novembro estaremos fazendo um grande culto pelo Zoom para dar fechamento ao ano dos pequenos grupos multiplicadores. Próximo estaremos enviando o endereço a todos. Queremos ter aquela experiência que tivemos com a Assembleia, com a sessão da igreja, quando tivemos um número elevadíssimo de irmãos participando. Esse
é o nosso desejo a fim de dar encerramento a este período. Sempre fazemos no mês de novembro, fazíamos aquele culto com a presença de todos, com aqueles quitutes, mas agora não nos é possível. Uma outra informação é que eu queria comunicar aos irmãos que o irmão José Honório Correia é candidato a vereador, ele é membro da nossa igreja. O nome dele para votação é Norinho, né? Está aí a foto dele, os irmãos entendam como Deus conduzir o seu coração. Ele é casado com a irmã Tiana, é pai do Mateus José e é filho da irmã Leia Correia, que há pouco tempo nos deixou. Então essa informação não podia deixar de dar, uma vez que ele é da nossa igreja, então vamos ter a devida consideração. Essa é a nossa palavra. Vamos então agora passar a direção do culto para a nossa ministra de música. Ela vai nos conduzir e eu retorno para a pregação. Hoje falaremos da segunda nota musical da escala de Dó, que é o Ré, resiliência. E cantaremos músicas da década de 80. A história da música gospel no Brasil na década de 80. Essa década começou com 2 grandes lançamentos dos Vencedores por Cristo. Tanto Amor, que tem o primeiro baião evangélico, Pescador, e Louvor 2. Músicas como Vaso Novo, Então Se Verá, Você Pode Ter, Meu Coração, Ao Que Está Assentado e outras músicas que eu tenho certeza que você já cantou. Fazem o repertório da maioria das igrejas brasileiras. A década de 80 é a década de ouro de Vencedores por Cristo. Quase todos os seus discos se tornaram sucessos, além da série Louvor. Temos o disco Tudo ou Nada, Viajar, série instrumental. Nomes como Guilherme Kerme, Sérgio Pimenta, Jorge Camargo, João Alexandre, Ademar de Campos, Azaf Borba e muitos outros se tornaram referências e dominaram o louvor congregacional das igrejas evangélicas brasileiras. No Rio de Janeiro, Janires Magalhães Manso, que se converteu ao cristianismo, forma então um novo grupo de rock que uniu letras poéticas com temáticas cristãs. O grupo então chamava-se Rebanhão, que atraiu aí muitos jovens cristãos e fizeram a banda alcançar uma alta vendagem no primeiro trabalho. A década de 80 foi uma década trágica para a música evangélica. Sérgio Pimenta, autor de músicas que se tornaram verdadeiros clássicos na música cristã brasileira, como, por exemplo, Cada Instante, Você Pode Ter, que daqui a pouquinho nós vamos ouvir, Lá Está o Meu Tesouro, faleceu vítima de câncer aos 32 anos, em 1987. O Grupo Elo teve sua trajetória interrompida por um grave acidente que matou Jairinho, sua esposa e o seu filho, e forçou então Paulo César a encerrar a linda trajetória do Grupo Elo. Um pouco depois, então, ele fundou o Grupo Logos. Janires, lá do Grupo Rebanhão, também morreu em um grave acidente no ano de 1988. A década de 80 teve um destaque também muito especial com o surgimento de várias bandas de rock. Banda Resgate, 1987, Fruto Sagrado, 1988, Catedral, 87, Banda Raízes, 87. E outro fato de destaque na década de 80 foi o surgimento das gravadoras mais estruturadas, como MK, Som e Louvores e Bom Pastor. Os rumos do louvor congregacional começaram a mudar na metade da década e as comunidades começaram a chamar a atenção. Dentre elas é possível destacar Comunidade da Graça, Comunidade de Goiânia e Comunidade da Zona Sul.
Música realmente é um presente de Deus. Continuemos adorando e louvando com hinos dos anos 80. No Salmo 135:5 nos diz o seguinte: pois sei que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Grande é o nosso Senhor, forte em poder, não há limite para seu entendimento. Cantemos juntos: Deus, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande
Jesus. Amém? Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelos diáconos da nossa igreja, da PIB de Jacarepaguá. Que Tu possa estar nos abençoando, nos ajudando a fazer a Tua obra com delicadeza e com perfeição, Pai. Pai de amor, vigia as nossas vidas para que sejamos servos fiéis, Senhor, que vivamos somente para Te servir. Abençoa a Tua igreja, os lares da Tua igreja, Senhor. Abençoa o pastor, sua família. Abençoa aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar visitando cada um. Muito obrigado por tudo. Eu te oro e te agradeço no santo e precioso nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos agora à leitura bíblica da semana. Temos que, o homem, criado para a glorificação de Deus. Vamos ao texto que está em Atos 17, 26. De um só, fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos, e os territórios da sua habitação. Vamos ler novamente, juntos. De um só, fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos, e os territórios da sua habitação. Vamos cantar em cima de forma bem animada. Bata palmas aí na sua casa. Exalte o nome do Senhor. Nós estamos na presença dEle. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Ao que está sentado no trono, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio, para sempre. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro
Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Boa noite, meus irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas e também pela vida dos diáconos da nossa igreja, grupo do qual eu faço parte, e agradeço a Deus por isso. Oremos. Deus Santo, nós somos imensamente gratos, Senhor, e somos felizes por Te servir. Te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez comemorar o Dia do Diácono nessa igreja, Pai. Obrigado porque há a valorização, Senhor, desse grupo de irmãos do qual eu faço parte e que dedica, Senhor, parte do seu tempo para abençoar a Tua casa, para cuidar de coisas que são referentes, Senhor, ao Teu reino. Abençoe cada dia mais, Senhor, o nosso presidente, o Alexandre. Abençoe o presidente da igreja, o pastor Elias, Senhor, que nós possamos, como Teus servos e como o chamado que temos, abençoar também a sua vida, cuidar melhor cada dia mais do seu bem-estar, do seu dia a dia. E também, Senhor, que a Tua igreja possa ver em nós, Senhor, a liderança que ela precisa, que ela espera. Cuida também, Senhor, de cada um dos Teus servos que teve essa oportunidade de servir a Ti através de seus dízimos e ofertas. Que tenha sido uma grande alegria fazer isso, Senhor. E maior certeza ainda, Senhor, de que o Senhor tem dado provimento, o Senhor tem ajudado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado de todas as coisas, independente de qualquer situação adversa, o Senhor é a nossa força.
Fica conosco mais uma vez, te agradeço por essa noite, te agradeço por cada irmão que está assistindo nesse momento e por todos os demais que vão assistir em outros horários, mas que essa mensagem, Senhor, chegue aos corações e que nesse dia de alegria para a tua igreja, os irmãos também se alegrem e todos nós possamos te cultuar. Isso eu te agradeço, te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Pode até ser o cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa Que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folhas no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. porque essa paz só tem a pessoa Que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Mês da música. Estamos vendo a escala musical. Hoje vamos ver o Ré. Essa notinha que nos lembra a palavra resiliência. Mas vamos ouvir primeiro a escala musical e descobrir qual é o Ré. Descobriram? A segunda. Ré de resiliência. Resiliência significa ser resistente às dificuldades que aparecem.
A Bíblia nos ensina muito sobre sermos resistentes diante das dificuldades. Mas o que é realmente ser resiliente? Tenho aqui 2 objetos. Tenho uma esponja e tenho uma folha. Vamos fazer de conta que a esponja ou a folha somos nós. Eu e você. E aí, nós estamos vivendo todos os dias. Então, vem as dificuldades. E a gente começa a ser apertado, a ficar angustiado, triste. A Bíblia nos ensina que nós temos saber vencer estes momentos. Mas também vem outros momentos e a gente começa assim a pensar, nada vai dar certo, nada vai dar certo. Ser resiliente é aquela pessoa que pensa, tá difícil, mas tem solução, vai passar. Mas também, às vezes, a gente não tem quem nos ajude e às vezes a gente não quer ajudar as outras pessoas porque nós não estamos bem. Mas uma pessoa resiliente, ela ajuda o outro, porque ela sabe que já passou por dificuldades. Resiliência. Qual dos dois mostra que é uma pessoa resiliente? A folha ou a esponja? Vamos ver? A folha, quando solta de toda aquela dificuldade que já passou e que ela experimentou, não voltou ao que era. Que pena, eu não quero ser a folha, porque a folha não é resiliente. E a esponja? A esponja voltou a ser como ela estava. Isso é ser resiliente. Mas o pecado acabou com essa nossa resiliência. E às vezes nós ficamos assim. Então, com Jesus, a Bíblia nos ensina que Deus é a nossa força e Ele faz com que nós voltemos a ser resilientes em Deus. Na Bíblia tem um animal, uma ave, na verdade, que é exemplo de resiliência. A águia. Presta atenção na mensagem e vamos descobrir com a águia como sermos resilientes. Meus amados, a mim coube, ou está cabendo, né? As 2 primeiras mensagens desse mês da música. Então eu trabalhei o dó, falamos de dons, e a mim cabe também falar agora sobre a segunda nota, o ré. E com essa partícula, né, por assim dizer, para o nosso caso, nós vamos tratar da resiliência. E eu queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias, seus smartphones, seu material de pesquisa, de leitura, para o texto do profeta Isaías, capítulo 40, versos 28 a 31. Profecia de Isaías, capítulo 40, versos 28 a 31. 28 a 31 diz assim: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão.
Proponho como título da mensagem desta noite a seguinte composição: resistentes, resilientes, prossigamos. Quando comecei a pensar nesse assunto, um texto me veio logo à mente e foi esse que eu escolhi e lemos agora juntos. Mas resolvi procurar no meu computador, na concordância que eu tenho lá, se eu encontrava a palavra resiliência. Não encontrei. Pode ser que alguma versão nova possa produzir, talvez até nesse texto, essa palavra, mas no geral não encontrei. Procurei também então resistente. Resiliente não encontrei, resiliência não encontrei, resistente encontrei. Eu fiquei só nesse. E achei duas passagens, pode ser que tenham outras, mas localizei duas. A primeira delas está em Jó, capítulo 15, verso 26, diz assim: afrontou a Deus com teimosia, com um escudo resistente. É a fala de um dos interlocutores de Jó, que o acusa de impiedade, pecado, e esse sofrimento, então, como razão do seu pecado resistente, criando barreiras entre ele e Deus. Estava equivocado esse interlocutor, que alguns chamam de amigo de Jó. O outro está em Provérbios, capítulo 18, verso 19, e diz assim, muito interessante: um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. As disputas são resistentes, como as trancas de uma fortaleza. Aqui a metáfora tem a ver com um relacionamento mal conduzido que pode gerar um estado de resistência nessa relação, e em alguns casos essa resistência é tão forte, ele diz, como as trancas de uma porta de cidade, que nunca mais esses dois voltam a se entender. Foi uma situação, mas eu ainda caminhei numa outra direção, aí indo para o Novo Testamento, e encontrei, ou pelo menos na minha compreensão, aquele comportamento daquela mulher que foi buscar Jesus por conta da sua hemorragia, que já durava 12 anos. Esse texto está encaixado no relato da cura da filha de Jairo. Entendo que o seu procedimento tem tudo a ver com uma atitude de resiliência. Após passar por todos os médicos e de gastar muito dinheiro, os seus haveres, ela como que não se conforma num sentido de pensar assim: essa é a última alternativa ou eu tenho alguma outra alternativa? Então compreendeu que deveria buscar Jesus. Aí ela se depara com dois grandes grupos de obstáculos. O emocional: será que ele me recebe? Será que eu serei aceita? Eu sou uma mulher, eu não posso transitar muito na sociedade, será? Mas ela venceu isso. Mas tinha um outro cenário, o cenário físico. Jesus sempre andava cercado de muita gente. E ela pensou, talvez, eu não vou conseguir. É muita gente em volta dele, muitos homens, e alguns são grandes, eu não vou conseguir. Mas será que não vou mesmo? Então ela resolve caminhar e vai até Jesus. E no que lhe foi possível, né? Ela toca na orla da vestidura do Senhor Jesus e é curada. O texto, como disse, está encaixado no relato da cura da filha de Jairo, que também podemos ver um sentido de resiliência, de resistência a alguma dificuldade que lhe ocorria, e não era pequena dificuldade. Sua filha, talvez filha única, o texto não fala, está muito mal. Parece que todos os recursos médicos haviam sido esgotados.
E agora ele não se conforma num sentido de não tenho uma alternativa, não posso buscar um outro caminho. E pensando, ele resolve sair, deixando sua filha muito grave, na direção de encontrar Jesus. Quando ele está talvez próximo do Senhor Jesus, já começando o diálogo, alguém chega com uma notícia trágica. Olha, não incomodes mais o mestre, porque sua filha já morreu. Mas o seu coração dizia outra coisa. Essa não é a palavra final, eu vou mais adiante. E insistiu, e Jesus acolheu ele. Jesus o acolheu e vai com ele até a sua casa, e nós sabemos que ele teve a vitória, foi vitorioso. Vamos trabalhar algumas ideias que podemos retirar desse precioso texto de Isaías, mas precisamos entender ao menos um pouquinho do que se possa compreender, saber do que seja resiliência. O que é resiliência? Você se sente uma pessoa resiliente? Vamos prestar atenção. A palavra resiliência certamente se origina do cenário da física. E se diz que é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Figuradamente, se pode dizer que é a capacidade de recobrar facilmente ou não o antigo estado, ou a capacidade de adaptar-se às mudanças. É aquela disposição de lidar com situações adversas, superar obstáculos, que quando submetido a situações contrárias, ainda assim ser capaz de resistir. Você é resiliente? Como se sabe, a psicologia toma emprestado deste cenário e dá um sentido que nos liga a esse estado, né? Na física, é aquela possibilidade que alguns corpos têm de, levados a uma elasticidade, uma deformação, eles conseguem voltar ao estado natural, ou ainda assim conformam-se a continuar servindo como agora são. Abram aspas para essa conceituação. É a capacidade do indivíduo em lidar com adversidades, superar pressões, obstáculos e problemas e reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Então, fecha aspas, é essa capacidade de lidar com adversidades, pressões, obstáculos e reagir positivamente. Você já se entende essa pessoa? Como se comportam as pessoas resilientes? A resposta é: elas costumam olhar para as circunstâncias de forma mais otimista. Elas imaginam que é um outro ponto, uma outra etapa. Abram aspas de novo. Geralmente essas pessoas assumem a responsabilidade direta por aquilo que lhes compete. Geralmente essas pessoas assumem a responsabilidade direta por aquilo que lhes compete. Note bem esse detalhe. Por aquilo que lhes compete no conjunto do problema. Muita gente abraça o problema todo. E pode ser que nesse problema nem tudo seja dele, com ele, por ele, através dele. O resiliente examina, como veremos daqui a pouco, e fica com o que lhe compete e trabalha isso. Claro que não vou poder discorrer sobre esse assunto, não é minha área, né? Mas no exercício de comparar com o que se possa chamar de resiliência, nós talvez possamos tirar ideias para a nossa vida. Então, de momento, eu vou passar com os irmãos uma pequena lista de características. Não é receita de bolo,
não é para ninguém sair agora se avaliando e se classificando desse ou daquele modo, mas vale, como vem de um especialista, vale entender algumas dessas características. Veja o seguinte, quais são então essas características da pessoa resiliente? Primeiro, essas pessoas conhecem seus limites. Para elas, o estresse existe e interfere, mas ela o tem como temporário e não permitem que alcance sua identidade, corrompa, destrua sua identidade. Elas entendem que o estresse, a dificuldade, não pode desencaminhar. Segundo, procuram ter boas companhias. Elas sabem da necessidade de apoio, de incentivo, entendem que precisam ouvir, elas têm noção de que não sabem tudo. O resiliente conhece seus limites, mas ele ou elas, as pessoas, procuram ter então a busca e ao seu redor companhias. Terceiro, elas aceitam o sofrimento, isto é, entenda-se bem, elas entendem o cáustico da dor e do estresse. Ela não é masoquista, isto é, gosta de sofrer, mas elas procuram entender. Sabem que a cura até pode levar algum tempo, mas entendem que é melhor administrar do que desesperar. Isto é como se entrasse numa espécie de acordo para não permitir que a dor tome conta integralmente do seu ser. 4, elas são otimistas. Elas compreendem que é melhor ao seu derredor e buscar se há alguma coisa positiva, assumindo apenas, como disse ainda há pouco, o que lhe compete na história, o que lhe compete no problema, não abraçando o problema todo como se mais nada ou mais ninguém fizesse parte causadora do problema. 5, elas cultivam autoconsciência. 6, elas estão dispostas a manter-se focadas e atentas no caminho de buscar uma solução. 7, elas não precisam de todas as respostas de momento. Elas sabem que possuem algumas explicações, algumas respostas, não todas, mas elas confiam que o tempo trará outras luzes, clarificando para a compreensão melhor, então não se desesperam. Elas são compassivas. Julgamento e condenação não ajudam a nutrir a autorresiliência. Elas têm múltiplas identidades ou áreas, isto é, elas se alimentam de múltiplas áreas de influência que lhes fornece suprimento quando alguma coisa entra em falência. Quais áreas? Amizades, conexões familiares, amizades duradouras, conexões familiares fortes. E no nosso caso, de temência a Deus, um relacionamento forte, saudável, sadio, profundo, resistente com a nossa comunidade de fé. 11, 11ª, elas são rígidas, mas não são inflexíveis. 12ª, elas são perdoadoras, em 2 cenários, perdoadoras delas mesmas e perdoadoras dos outros. Elas, como diz a palavra, não cultivam raiz de amargura. E a última, 13ª, elas têm um senso de propósito, priorizam aspectos da sua vida que necessitam de atenção e trabalham isso. Elas têm objetivos futuros bem definidos e agem de forma significativa e contributiva para conquistá-los.
Irmãos, penso que pelo menos uma conclusão se pode ter de momento. Ser resiliente não é ser uma pessoa sem personalidade. Não é ser uma pessoa informe, sem estrutura. Não é como se diz, né? Um Maria vai com as outras ou um José vai com as outras, com os outros. Na verdade, é uma pessoa que tem personalidade e se ajusta de maneira inteligente e racional enquanto vive essa dificuldade, por isso que resiliente. Mas eu quero caminhar numa outra direção. Vamos deixar esse ponto aqui de lado, tenham ele em mente pelo que eu vou falar daqui para frente, porque ele vai ser útil. Há no reino animal, um animal que há no reino animal um que se distingue por sua constituição e por observá-lo podemos extrair lições, e é sobre esse animalzinho que nós vamos trabalhar. Ele nem é tão pequeno assim, nós vamos trabalhar. Eu estou falando da águia. A águia está para o reino animal de asas, como o leão está para o reino animal. Ela é uma espécie de rainha, né? É destacada pelo seu porte, infelizmente é um animal em extinção. Informa-se que praticamente em cada cume de montanha, abaixo das linhas das neves, né? Neves eternas, havia ninhos de águias. Na Bíblia, ela aparece em pelo menos 32 citações, e eu quero recordar essa que aparece aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Tenham isso em mente para o que nós vamos trabalhar agora. Deus nos quer vivendo esse benefício, e eu entendo que isso é o desejo de tipificar uma espécie de resiliência, resistência. Vamos aprender com os hábitos e com as qualidades constitutivas desse animal e vamos ver que podemos extrair lições para as nossas vidas. Então, os hábitos. O que aprendemos dos seus hábitos que tem a ver com essa ideia? Primeiro, a sua morada. Ela constrói sua habitação nas fendas mais elevadas das rochas, nos penhascos, nas montanhas. Vejam essa citação de Jó 39, 27 e 28. Diz assim o texto da palavra de Deus: ou é diante das tuas ordens que a águia sobe e faz o seu ninho no alto, mora nos penhascos, e ali tem a sua pousada no topo dos penhascos, em lugar seguro. Eu fico aqui, não vamos morar nos penhascos, nem nas montanhas, mas é uma metáfora para dizer que Deus nos quer em lugares seguros. A aspiração do salmista no Salmo 61:2 não é nenhum devaneio poético, mas ele diz assim: clamo a ti desde a extremidade da terra, no meu coração, meu coração está abatido, leva-me até a rocha que é mais alta do que eu. Leva-me até a rocha que é mais alta do que eu. Vamos entender a metáfora, a ideia? Há uma rocha num lugar alto que se constitui em refúgio seguro para o povo de Deus. Esta é a rocha dos séculos. Deus tem prometido colocar nossos pés sobre essa rocha, que é Ele mesmo, desde que o aceitemos como nosso Salvador e deixemos que Ele permaneça fazendo em nós morada e possa ser então o nosso Senhor. Ele deseja pôr os nossos pés ali. Segundo o costume desse animal, é reconhecidamente seu costume elevar-se acima das tormentas. Ela aproveita o vento e eleva-se acima das nuvens. E me faz lembrar os aviões que a gente tem modernamente, né? Que navegam acima.
Às vezes o aeroporto está num baita temporal e a aeronave tem que trabalhar por instrumentos, navegar por instrumentos. Mas a torre sabe e já conversou com o piloto e está dizendo assim: ô piloto, acima desse temporal que está das nuvens para baixo, acima há sol claro e forte. Diariamente ouvimos dos que se lançam entre as trevas absolutas e perdem a sua vida, e disso falamos e lembramos agora no Setembro Amarelo. Para Platão, a vida é como um cárcere, e quem se compreende assim, perde de vista as estrelas. O que sabemos é que se as pessoas entregassem suas vidas a Jesus, poderiam elevar-se acima das tormentas da vida e alcançar a paz que, como sabemos, excede a todo entendimento. Como entender esse tempo que a gente atravessa e como ter paz nele, se não for a partir do entendimento do que Deus pode nos dar. A tormenta está em volta, mas nós conseguimos ter paz. Aliás, Davi apropria-se de tal promessa de paz quando nos diz no Salmo 29, 11, que assim diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa seu povo com paz. Houve um momento na vida de Davi, quando em Ziclaque, a cidade foi apanhada pelos amalequitas, que destruíram tudo e levaram com eles mulheres e crianças. No meio dessas mulheres estavam as duas de Davi. O texto diz que num primeiro momento ele sentou e chorou. Havia dor, ele sentiu a dor, não menosprezou a dor existia, ele estava passando por ela. Ele considerou a sua dor. Não negou que ela não existisse, mas recordou-se das providências de Deus e diz em 1 Samuel 36, Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas vejam, mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Resilientemente enxugou as suas lágrimas, reuniu forças e disse para consigo mesmo: mas isso não precisa ser assim. Esse não precisa ser o fim. O que aconteceu? Partiu para a luta, reconquistou, trouxe tudo de volta. Entendeu que não valia a pena parar, lamentar, choramingar, considerou e foi em frente. Entendeu a sua necessidade de autorrenovar-se, de ressignificar. A terceira característica dos seus hábitos, o costume com seus amigos. Diz os entendidos que ela simplesmente se eleva acima do seu alcance e coloca-se entre eles e o sol. E por conta disso, os seus inimigos, suas outras aves, a perdem de vista, porque o sol ofusca. Elas então são guardadas por essa claridade. Irmãos, quanto mais nos aproximamos da vontade de Deus e nos colocamos disponíveis nessa vontade, mais longe estamos do alcance de Satanás e seus inimigos. Nem Satanás, nem nossos inimigos podem nos alcançar se nos aproximamos o máximo possível do sol da justiça, que é o Senhor Jesus. Ele passa a ser nosso parceiro de lutas, passa a ser o próprio companheiro através do Espírito Santo. Não sem razão, o salmista conclui assim quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Ou como costumamos a decorar, à sombra do Onipotente descansará. 4. Como a águia cuida dos seus filhotes.
Como dissemos, fazem seus ninhos dos penhascos mais altos, lugares elevados. Mas elas velam o tempo todo por sua ninhada, cuidam deles com o alimento adequado, com o devido esmero. Vejam Moisés, em Deuteronômio 32:11, diz assim, parece que ele, observando essa imagem, escreveu esse texto. Como a águia que desperta sua ninhada, esvoaçando sobre seus filhotes e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas. Bem, esse é o quadro da autoescola para voo dos filhotes de águia, né? Elas recebem eles, colocam sobre suas asas e começam a voar. Não há dúvida que eles estão estressados, preocupados, temerosos. Mas elas sabem que dão conta e, mais ainda, elas sabem que eles precisam passar por aquele momento. Porque daqui a pouco eles estarão voando. Como se deve esperar, eles ficam assustados. Mas elas sabem que eles podem suportar. Eu vou dizer uma coisa, meus amados, Deus sabe o que você pode passar, não duvide disso, nenhum momento. Deus por vezes prova e não tenta. Deus por vezes prova o seu povo que Ele tanto ama e em nenhum momento permite que perigo maior ultrapasse a capacidade do que seu povo tem para suportar. 2 exemplos. 2 só, vejam, Êxodo 19:4 diz assim, vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Mas Paulo tem uma compreensão dessa ideia quando diz assim, em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Depois de ter visto os hábitos, vejamos então algumas qualidades, não todas, né? Nossa proposta hoje não é formar ninguém especialista em águia, né? Mas tirar algumas ideias. Primeiro, ela recebe por formação um bom par de olhos. Dizem os estudiosos que ela consegue ver de longe, de muito longe, com nitidez aquilo que ela busca. E quando ela se dirige para lá, ela vai com toda segurança, porque ela sabe o que está vendo e o que ela quer. Irmãos, mais ou menos é isso que acontece quando a promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, se cumpre em nossa vida. O que diz Joel 2:28? Depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Para o enfrentamento do que nos cerca e fortalecer nossa resiliência, Deus nos concede de ver com os seus olhos, com o seu entendimento. E aí podemos ver como Deus vê. Isto é, ver com os valores que Deus nos inspira por sua palavra. Essa palavra que nos rodeia. E então o que está à nossa volta, nos oprime, nos causa dano, nós podemos enxergar como Deus enxerga. Por conta da inserção da sua palavra na nossa vida. De vivê-la no dia a dia, de conhecê-la. Mais que isso, também podemos ver as múltiplas manifestações da sua bondade, do seu amor, da sua verdade, com oportunidades para as nossas vidas e para a vivência com pessoas, agentes que Ele põe ao nosso redor, à nossa disposição. O que sabemos é que você não está só. E como dissemos no outro domingo, sua vida vale, você vale. Segundo
segunda qualidade, ela herda um desejo de ser livre. Curiosamente, ela não vive em bandos. Se tem que escolher uma árvore, ela escolhe sempre a mais alta. Ela é visivelmente um ser independente, não suporta cativeiro. Ela quer viver em liberdade. Nós, as criaturas coroa da criação, também desejamos a liberdade. Fomos criados por Deus. O homem foi criado para o diálogo com Deus e sabe que um dia prestará contas, e essas contas serão sempre de modo individual. Essa natureza não lhe imputa solidão, porque tem consciência da presença de Deus e dessa parceria. Há uma história de que uma águia, desafiando tudo o que havia aprendido, resolveu olhar uma víbora e vir beliscar a víbora. Fez isso muitas vezes, sempre com muito sucesso. Mas um dia, ela facilitou e a víbora fez um ferimentozinho, pequeno ferimento na águia, quase irrelevante. Mas o veneno percorreu caminhos, chegou ao seu sangue, circulou no seu corpo e a destruiu. Essa bem pode ser a parábola da vida de muita gente, que permanentemente, como que vive beliscando, vindo e voltando, beliscando a vida pecaminosa. Nós sabemos que o pecado sempre jaz à porta e ele é sempre mortal. Terceiro e último, ela herda em sua natureza o sentido de longa vida. Há quem diga que a águia possa chegar a viver 120 anos. E por uma constituição biológica, ela vai sempre trocando algumas penas. E ao redor desses 100 anos, sei lá, mais ou menos isso, ela troca todas as penas. Meus irmãos, de modo muito significativo, Deus promete renovar nossas forças, possibilitando-nos acessar uma vida nova. Por seu Espírito e seu poder, Deus nos restaura, revivifica, devolvendo-nos um novo ar, um ar de juventude. E bem ilustra então essa ideia Paulo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, 16, que diz assim: por isso, não nos desanimemos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está se renovando todos os dias. Atribui-se a Victor Hugo, que viveu entre 1802 e 1885, romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, conhecido por suas lutas a favor dos direitos humanos, atribui-se a ele a seguinte frase: o inverno pode estar sobre a minha cabeça, porém a eterna primavera está em meu coração. Quando estava para encerrar essa mensagem, trabalhar a conclusão, abri a Bíblia de Estudos Pentecostal, edição CPAD, e na página 1039 encontrei um bom comentário para fechar essa mensagem. Diz assim: apresenta duas ideias sobre esperar no Senhor. Significa depender dEle como nossa fonte de ajuda e de graça em tempo de necessidade, como nos ensina o Salmo 25, 3 a 5. Vale a pena ter esse salmo marcado na sua Bíblia. Diz o texto que escolhi para essa hora: que nenhum dos que esperam em ti venha a se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Senhor, faze-me saber teus caminhos, ensina-me tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em ti coloco a minha esperança o dia todo.
A segunda conclusão desse comentarista que disse tem 3 características. Os que esperam no Senhor têm dele preciosas promessas. Primeiro, esperar no Senhor é confiar. Segundo, esperar nele é ter dele promessas. Ele fala em 3 promessas. Primeira, tem a força divina para vivificar em meio ao cansaço e fraqueza do sofrimento e das provações. Segundo, tem a capacidade, recebe a capacidade de elevar-se acima das suas dificuldades, assim como a águia paira nas alturas. Terceiro, tem a capacidade de correr espiritualmente, sem se cansar, e de caminhar firmemente para a frente, sem desfalecer, quando parece até aos nossos olhos que Deus está demorando para agir. Deus promete que se seu povo confiar nele com paciência, ele proverá todo o necessário ao seu sustento. E a prova está em 1 Pedro, de 3 a 5, que diz assim, note bem, 1 Pedro 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar no último tempo. E aí? Você é resiliente? Você deseja ser resiliente? É o ré dessa noite. E nós desejamos que você lembre. Quem são os resilientes? Conhecem seus limites. Procuram ter boas companhias. Elas aceitam e trabalham o sofrimento. Elas são otimistas. Elas cultivam autoconsciência, elas estão dispostas a manter-se focadas e atentas, elas não precisam de todas as respostas, elas consideram todas as possibilidades, elas são compassivas, elas têm múltiplas áreas de busca, elas são rígidas, mas não inflexíveis, elas são perdoadoras delas e dos outros, e elas têm senso de propósito. Vou ler de novo o 1 Pedro. Acompanhe. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, vale ou não essa busca e essa confiança? Que Deus nos ajude a construir dia a dia a nossa resiliência, a nossa resistência e que Ele nos abençoe. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
agradeço por este dia, te agradecemos por estar sendo conosco, estar nos ajudando, cuidando de nós nesses momentos difíceis, nos abençoando e sendo conosco, Pai. Ó Pai, suplicamos pela vida dos nossos diáconos, hoje é o dia deles, Pai, cuida de cada um, visita, sei que nós possamos estar cumprindo a cada dia o nosso chamado para estar ajudando administrativamente a igreja, cuidar das viúvas, dos idosos, dos enfermos, Pai. Abençoa cada um, Pai. Seja com nossos irmãos que estão em casa, que estão necessitados, que estão aflitos, enfermos. Cuida de cada um, visita, abençoa, cuida de cada um. Seja com o pastor da nossa igreja, esteja o abençoando e cuidando dele a cada dia. Cuida de nós a cada dia e continua a nos abençoar e a cuidar de nós. Perdoa nossas faltas e dirija-nos a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, após esse bom trabalho que tivemos nessa noite, nós vamos nos dirigir a Deus em oração e depois da oração, então, a bênção. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Damos graças a Deus pelo trabalho da nossa ministra de música, de toda a equipe de música, todos os instrumentistas que nesse mês mais ainda estão se desdobrando. Então, oremos com a bênção araônica, texto que nos diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você está assistindo PIB Informa. Nossos PGMs nesta semana trabalharão o seguinte tema: você é o que você pensa. A base bíblica é Filipenses 4, de 1 a 8. Aviso e convite. Nossos PGMs farão o encerramento da etapa 2020, dia 26 de novembro, em culto virtual às 19 horas. Esperamos a participação de muitos irmãos. Mais próximo, enviaremos o endereço. Terça-feira, dia 10, às 20h30, o Conselho Administrativo estará reunido. Entre os assuntos, tratará da recepção da 117ª Assembleia Carioca em nossa igreja, em maio de 2021. Nesta quarta-feira, dia 11, a exposição bíblica estará sob a responsabilidade do pastor Fernando Mourão, com o estudo nas cartas do Apocalipse. A direção será do diácono Paulo Damião e cantará o coro master. É o mês da música. Domingo, dia 15 de novembro, nosso culto da manhã será virtual,
em razão do envolvimento com as eleições municipais. Nossos pregadores: manhã, pastor Diogo da Cunha Carvalho, e noite, pastor Samuel Mouta. Domingo 22, culto da manhã, teremos a visita da cantora Joyce Bernardo. Homens, novembro é azul. Campanha de prevenção do câncer de próstata. Haja cuidado preventivo. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.